A ciência do bom viver. Capítulo 3. Com a natureza e com Deus. A vida do Salvador na terra foi de comunhão com a natureza e com Deus. Nessa comunhão, ele revelou-nos o segredo de uma vida de poder. Jesus era trabalhador, fervoroso e constante. Jamais existiu entre os homens alguém tão carregado de responsabilidades, jamais outro conduziu tão pesado fardo das dores e pecados do mundo. Jamais outro labutou com um zelo tão consumidor de si próprio, pelo bem das pessoas. No entanto, teve uma vida saudável, física, bem como espiritualmente. Ele era representado pelo Cordeiro sacrificial, sem defeito e sem mácula. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. No corpo e na alma era um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade por meio da obediência às suas leis. Quando se olhava para Jesus, via-se um rosto em que a divina compaixão se misturava com um poder consciente. Ele parecia circundando de uma atmosfera de vida espiritual. Suas maneiras eram suaves e despretensiosas, mas ele impressionava as pessoas com um senso de poder que, embora oculto, não podia ser inteiramente dissimulado. Durante seu ministério, ele foi continuamente perseguido por homens astutos e hipócritas que lhe buscavam a vida, espiavam, andavam nos seus passos, espreitando-lhe as palavras para encontrar ocasião contra ele. Os mais argutos e cultos espírito da nação buscavam derrotá-lo em debate, porém puderam conseguir qualquer vantagem. Tinham de retirar-se da campo, confundidos, envergonhados pelo humilde mestre da Galileia. O ensino de Cristo possuía uma novidade e um poder que as pessoas nunca tinham conhecido. Antes, seus próprios inimigos eram forçados a confessar. Jamais alguém falou como este homem. João capítulo 7, verso 46. A infância de Jesus, passada na pobreza, não fora contaminada pelos hábitos artificiais de uma era corrupta. Trabalhando ao banco de carpinteiro, desempenhando a responsabilidade da vida doméstica, aprendendo as lições da obediência e da labuta, encontrava recreação entre as cenas da natureza, colhendo conhecimento enquanto buscava compreender o mistério dessa natureza. Estudava a palavra de Deus e as horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo a meditar nos quinhentos vales e entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer o encontrava muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração, com cântico saudar, dava a luz da manhã, com hinos de gratidão, alegrava suas horas de labor, levando a alegria celestial ao cansado e ao abatido. Durante seu ministério, Jesus viveu em grande parte ao ar livre. Suas jornadas de um lugar para outro eram feitas a pé e muito de seu ensino foi ministrado ao ar livre também.
Ao preparar os discípulos, ele se retirava muitas vezes da confusão da cidade para um lugar tranquilo nos campos, mas em harmonia com as lições de simplicidade, fé, abnegação que lhe desejava ministrar. Foi sobre a agasalhates, árvore da encosta da montanha, mas a pouca distância do mar da Galileia, que os 12 foram chamados ao apostolado e proferindo o sermão do monte. Cristo gostava de reunir o povo em torno de si sobre o azul dos céus, numa relvosa encosta ou à margem de um lago, ali rodeando pelas obras por ele próprio criadas. Era-lhe possível atrair-lhe a atenção de coisas artificiais para a natureza. No crescimento e no desenvolvimento da natureza era revelado os princípios de seu reino. Ao erguerem as pessoas a olhar para os montes de Deus e contemplarem as maravilhosas obras de suas mãos, podiam aprender preciosas lições de verdade divina. Nos dias futuros, as lições do Divino Mestre lhe seriam, assim, repetidas pelas coisas da natureza. O espírito seria elevado e o coração encontraria descanso. Aos discípulos que estavam ligados a ele em sua obra, Jesus dava muitas vezes licença por algum tempo a fim de irem visitar a família e descansar, mas em vão se esforçavam eles por afastá-lo de seus labores durante o dia. Todo atendia às multidões que iam ao seu encontro e ao anoitecer ou bem cedo da manhã retirava-se para o santuário das montanhas em busca de comunhão com o Pai. Muitas vezes o incessante trabalho e a luta com a inimizade e aos falsos ensinos dos rabinos o deixaram tão fadigado que sua mãe e irmão e mesmo os discípulos receavam se sua vida fosse sacrificada. Mas, ao voltar das horas da oração que encontravam o atarefado dia, notavam-lhe o aspecto sereno do rosto e vigor, a vida e o poder de que todo o seu ser parecia possuído de horas passadas e sós com Deus. Ele saía amanhã após manhã para levar às pessoas luz do céu. Foi justamente depois de voltar da primeira viagem missionária que Jesus disse aos discípulos: venham repousar um pouco à parte. Os discípulos haviam voltado cheios de alegria por seu êxito como arautos do Evangelho. Quando os alcançaram as novas da morte de João Batista, às mãos de Herodes, isso foi para eles amarga tristeza e decepção. Jesus sabia que deixando o Batista a morrer na prisão, provara severamente a fé dos discípulos. Com piedosa ternura, contemplou-lhe o semblante entristecido, manchado de lágrimas. Lágrimas umedeciam-lhe também os olhos e a voz ao dizer: venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Marcos capítulo 6, verso 31. Próximo de Betsaida, na extremidade do norte do mar da Galileia, havia uma solitária região, embelezada com a luxuriante verde de primavera, a qual oferecia convidativo retiro a Jesus e seus discípulos. Para ali partiram, atravessando ao lago em seu bote. Ali podiam descansar, afastados do tumulto da multidão. Ali podiam os discípulos escutar as palavras de Cristo sem ser perturbados pelas réplicas e acusações dos fariseus. Ali também esperavam fruir um breve período de associação uns com os outros e com seu Senhor. Pouco tempo apenas esteve Jesus sozinho
com seus amados, mas quão preciosos foram para eles aqueles momentos. Falaram junto acerca da obra do Evangelho, da possibilidade de tornar-se sua tarefa mais eficaz quanto a alcançar o povo. Ao Jesus expor a eles os tesouros da verdade, foram como que vitalizado por divino poder, inspirado de esperança e coragem. Dentro de pouco tempo, porém, ele foi novamente procurado pela multidão. Supondo que houvesse ido ao seu lugar habitual do retiro, o povo para ali o seguiu. Foi frustrada sua esperança de conseguir sequer uma hora de repouso. Contudo, nas profundezas de seu puro e compassivo coração, o bom pastor das ovelhas só teve amor e piedade para com aquelas almas desaçosas, cegadas e sedentas. O dia todo ministrou-lhe as necessidades e ao anoitecer as despediu para que voltassem a casa para descansar. Numa vida inteiramente devotada ao bem dos outros, o Salvador achava necessário desviar-se da incessante atividade. O dia todo ministrou-lhe necessário ao anoitecer, numa vida inteiramente devotada ao bem dos outros, Salvador, a fim de buscar o retiro, inteira comunhão com o Pai. Ao partirem a multidões que o haviam seguido, ele vai para as montanhas e ali, a sós com Deus, derrama a alma em oração por essas criaturas sofredoras. Quando Jesus disse aos discípulos que a seara era grande e poucos eram os obreiros, não insistiu quanto à necessidade de incessante lida, mas disse-lhe: peçam ao Senhor de seara que mande trabalhador para a sua seara. Mateus, capítulo 9, verso 38. Aos seus esgotados obreiros de hoje, assim como nos primeiros discípulos, ele dirige essas palavras de compaixão: venham repousar um pouco à parte. Marcos 6, verso 31. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Nele se deve revelar uma vida que não esteja em harmonia com o mundo. Seus costumes e prática é necessário que tenham experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam em quietude, esperamos diante dele o silêncio da alma. Torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda aquietar-se e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. Esse é o preparo eficaz para todo o trabalho feito para o Senhor entre a vai e vem da multidão e a pressão intensa atividade da vida. Aquele que assim refrigerando será circundado de uma atmosfera de luz e de paz. Receberá nova notação de existência física e mental. Sua vida exalará uma fragrância e revelará um poder divino que alcançarão